Quando andamos na rua, estacionamos o carro, esperamos o ônibus, os impostos estão presentes. Se tu me perguntar qual é o imposto que eu pago, eu estou pagando um imposto para falar contigo aqui. Para respirar eu pago imposto. Eu acendo a luz, eu estou pagando imposto. Eu vou no mercado, eu pego uma sacolinha, eu estou pagando imposto. Então, tu paga imposto para tudo. Parte dos impostos que geramos no nosso dia a dia é recolhida pela prefeitura. O dinheiro deve voltar para a população na forma de serviços e infraestrutura, como as escolas, por exemplo. São 3 os impostos municipais: o ISS, pago por empresas e profissionais que prestam serviços, o IPTU, recolhido pelos donos de imóveis, e o ITBI, pago sempre que o imóvel muda de dono. Mas segundo a Federação Catarinense dos Municípios, a FECAM, a maioria das prefeituras não arrecada tudo o que deveria. Há uma dependência muito grande na transferência de recursos do ICMS, aqui de Santa Catarina, o governo estadual aos municípios, e do Fundo de Participação dos Municípios, que a origem desse tributo, dessa transferência é do IPI, Imposto de Renda, né? Que é um tributo arrecadado para a União. Por isso, o Ministério Público criou o Programa Saúde Fiscal dos Municípios, em parceria com a FECAM. O programa foi apresentado em encontros regionais com prefeitos e vereadores no ano passado. O Ministério Público pretende auxiliar as prefeituras para adequar a legislação tributária, melhorar a estrutura de arrecadação e fiscalizar a aplicação correta dos recursos. No 7º Congresso Catarinense dos Municípios, em fevereiro, as prefeituras de Gaspar e de Florianópolis foram as primeiras a assinar o convênio com o Ministério Público de Santa Catarina. Nesta edição do Alcance, o promotor de justiça Murilo Casemiro Matos, coordenador do Centro de Apoio Operacional da Ordem Tributária, fala sobre o programa Saúde Fiscal dos Municípios. Saúde Fiscal do Município. O que isso significa exatamente? Na verdade, Ângela, essa proposta surgiu na perspectiva do Ministério Público poder auxiliar de alguma forma os tributos municipais, né, específicos, a gente chama de tributos diretos do município. A proposta é essa, né? Então a saúde fiscal é nós participarmos da melhoria da saúde do município no que se refere à arrecadação tributária municipal. Promotor Murilo, eu gostaria de compreender melhor como é que é a participação dos municípios neste programa. Bom, a participação vai surgir na medida em que o município tem dificuldades estruturais para a cobrança dos tributos municipais. Nós estamos falando aí especificamente do ISS e ITBI. Então, o Ministério Público, por ser a sonegação fiscal municipal, esses 2 tributos significa um crime de sonegação, o Ministério Público, através das ações eventuais criminais, pode, então, fazer com que o contribuinte passe a pagar esse tributo para não se ver livre de um processo criminal ou, eventualmente, até evitar esse processo. E de que forma o cidadão acaba sendo beneficiado com este programa? O benefício é que o município, como Estado, ele praticamente sobrevive do tributo, né? A arrecadação é fundamental para o município. É ela que dá o norte para a saúde, para a educação, para os investimentos do município. Portanto, cada vez em que ocorre a arrecadação, quando os contribuintes da sua atividade recolhem o tributo, há uma melhora efetiva na prestação do serviço aos municípios. E como é que se desenvolveu essa parceria para chegar a viabilizar o programa com a Federação dos Municípios? O trabalho de parceria tributária do Ministério Público com entes públicos não é de agora, né? Nós temos um trabalho desde 1991, 92 por aí, com o Estado, que é justamente na questão da arrecadação do ICMS. Esse resultado de parceria com o Estado, que era o encaminhamento da Fazenda Estadual das notificações fiscais para o Ministério Público acionar criminalmente, no caso do ICMS, resultou em valores expressivos como um efeito colateral da nossa ação, né? Sem falar no efeito pedagógico, que é quando você passa a demonstrar que, havendo essa parceria, o contribuinte fica mais atento, né, e procura evitar de cometer crimes de sonegação, né? Então, o que nós fizemos era trazer essa estrutura estadual, esse funcionamento de parceria para dentro dos municípios. E por que isso? Porque numa parceria com a FECAM, nós percebemos de que a arrecadação do município, principalmente naqueles
que incide que queime contra a ordem tributária, como é o caso do ISS e o ITBI, o valor do município é muito baixo de arrecadação nesses setores. Em apenas 9 prefeituras, os impostos municipais representam mais de 20% dos recursos. Em mais da metade das quase 300 cidades catarinenses, a arrecadação própria significa menos de 5% da receita. Se tem a impressão que, por exemplo, o IPTU, o que se fala muito, que o IPTU é o carro-chefe da arrecadação tributária municipal, quando na verdade não é. Ele tem mais eficácia pela forma apelativa que ele tem de cobrança, né? Mas veja, o ITBI e o ISS representa 70% do potencial arrecadatório do município. Portanto, a gente verifica claramente de que o IPTU representa em torno de 30%, ou um pouco menos que isso, não é uma porcentagem muito menor do que representa aqueles que implicam no crime de sonegação. Foi essa constatação que nós percebemos, e mais do que isso, percebemos, por exemplo, que a maioria dos municípios arrecada de 0 a 5% do seu potencial arrecadatório. Então foi esse quadro apresentado que nos motivou a fazermos a parceria com a FECAM e, a partir daí, a conscientização dos municípios, para que fizéssemos esse termo de cooperação técnica para auxiliar o Ministério Público, auxiliar de alguma forma nessa arrecadação. Quando começou esse programa, a idealizar esse programa, o senhor imaginaria que ia ter tanto engajamento? A gente vai chegar no final do mês de março com mais de 100 municípios tendo assinado o termo de cooperação com o Ministério Público. Quando nós desenvolvemos o projeto, nós achamos que sim, era uma aposta nesse sentido. Agora, claro que dependia muito do engajamento dos municípios, né? E o que nós percebemos é que foi bastante receptivo os municípios de maneira geral no conhecimento desse processo. E mais do que isso, no período em que nós passamos a implementação, que aí rodamos mais de 12 mil quilômetros para poder atender todos os municípios, todos os prefeitos, todos os prefeitos tiveram a oportunidade de conversar conosco pessoalmente, ou individualmente, ou de forma coletiva, através das associações deles, das regiões. Todos eles, nesse encontro, também aproveitamos e trouxe outros dados para nós importantes, né? E outros reflexos na área tributária, que acabaram sendo elementos que nós podemos também proporcionar outras atividades correlacionadas com o tributo para auxiliar o município. Bom, tem muitas perguntas que a gente coletou nas ruas que vêm ao encontro do que a gente está falando agora. No segundo bloco, no próximo bloco, então nós vamos ver o que o povo pergunta sobre os impostos municipais.